Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Graça e paz! Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista da Esperança. Que Deus te abençoe. Hoje nós iremos celebrar um culto de adoração ao Senhor. E você é o nosso convidado para juntos estarmos louvando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Meu Senhor, meu Jesus, eu oro, ó Pai, agradecendo por mais um dia de vida, ó Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, ó Pai. Te agradeço pela vida da minha família, te agradeço, ó Pai, pelo culto que vamos ter, ó Deus. Te agradeço pela vida do pastor, ó Deus, te agradeço pela vida da membresia, ó Pai, que estará assistindo esse vídeo. Ó Pai, te peço que o Senhor esteja comigo nesse dia, ó Pai, esteja com a minha família, ó Pai, esteja protegendo a nós, ó Pai. Esteja com cada um que está assistindo o vídeo, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja conosco nesse tempo de pandemia, ó Pai, que o Senhor esteja olhando para nós, ó Deus, nesses tempos difíceis. Te peço também que o Senhor possa dar inteligência, ó Pai, aos cientistas, aos médicos, ó Pai, que a gente possa criar uma cura logo, ó Pai. Te peço também pelas outras enfermidades, ó Deus. Te peço pelas pessoas que estão sozinhas nesse momento, ó Pai, estão carentes, ó Deus, sofrendo de depressão ou outros males, ó Pai. Te peço, ó Pai, pelas pessoas que estão sem condição, ó Pai, sem emprego, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando delas, ó Pai. Sim, oro em nome de Jesus. Amém. A firmeza em Cristo nos conduz à adoração ao Pai e à expressão do seu amor por nós. Em Ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do Teu amor. Olá, irmãos! Agora nós vamos fazer a leitura bíblica e convidamos a todos a nos acompanhar. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Convido todos os irmãos para lermos juntos nesse momento. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Permanecer para frutificar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu amo Jesus. Desde o dia que tomei a decisão, o Senhor me encontrou, que foi com 7 anos de idade. E desse dia eu nutro um amor, eu nutro um sentimento de desejo de conhecer mais o nosso Mestre, de conhecer mais o meu Jesus. E cada vez que eu estudo a Palavra de Deus, cada vez que eu leio os Evangelhos, em específico nessa noite, eu fico mais apaixonado por Jesus. Eu amo mais o meu Mestre Jesus. E uma das coisas que se destacam, que eu fico assim impressionado, é a simplicidade. Jesus foi, enquanto esteve aqui na terra, um homem simples. Ele falava para o povo, no meio do povo. Os exemplos que ele pegava, os exemplos que ele pregava, eram exemplos do cotidiano. Ele usava contextos em que as pessoas estavam acostumadas. Usava ali contextos, porque o povo judeu naquela época é um povo de agricultura. A economia local era de agricultura. O povo, em sua maioria, eram iletrados, eram pessoas simples. E Jesus, mesmo tendo muito conhecimento, ele, quando procurava falar, inclusive, falava para o povo em parábolas, que nada mais é do que traduzir de uma forma que o povo entendesse. E mensagem é isso, mensagem não é você complicar, né? Não é você dizer palavras rebuscadas, mensagem é você dizer a linguagem mais simples para que o outro entenda, a comunicação ela aconteça de fato. E Jesus, ele tinha essa habilidade. E eu fico admirado como Jesus, ele era tão simples no falar, simples no proceder, simples no agir.
Jesus, nesse texto que nós vamos ler hoje, ele pega um dos elementos da cultura, ele pega um dos elementos da gastronomia judaica para exemplificar. E o elemento que nós vamos falar hoje é sobre a videira. Sobre a videira. A videira produz uva. E uva produz vinho, suco de uva e o vinho, que é a fermentação da uva. Jesus, antes disso, por que ele pega a uva? O texto que nós vamos ler, na videira no caso, né? O texto que nós vamos ler é João capítulo 15. Então pode acompanhar aí João capítulo 15. A videira e os ramos, né? No nosso caso aqui, o tema da mensagem é ligados na videira. Você está acostumado a comer arroz e feijão, né? Faz parte da nossa dieta como brasileiro, faz parte da cesta básica, ter arroz e feijão, farinha, né? Tem alguns elementos que são características do povo brasileiro. E é difícil você, no seu dia a dia, faltar o arroz e o feijão. Você pode ter outros pratos, né? Você pode ter outros elementos para você se nutrir. Mas o brasileiro é apaixonado, e eu também sou, claro, por arroz e feijão. Isso é normal, né? Claro que tem exceções, mas o normal é isso. Jesus pega o arroz e feijão da cultura judaica, que era beber vinho. O povo judaico produzia muita uva, produzia muito vinho, fazia parte do dia a dia daquele povo. Então, João capítulo 15, ele vem, né, Jesus vem associando a videira, aquele que produz a uva, aquilo que é essencial. Quer dizer o seguinte, ele é essencial para nós, assim como arroz e feijão é essencial para nós, para a nossa alimentação, pelo menos no Brasil, o vinho era essencial para o judeu. E aí ele fala de verdades espirituais. Diz assim: eu sou a videira, versículo 1. E meu pai é o agricultor. Quem é o pai? Deus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ora, Deus é o agricultor, foi Ele que enviou o Filho Jesus. E Ele é a videira. E os ramos? Os ramos somos eu e você. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, aquele que dá fruto, ele poda. No grego, esse termo grego de podar também pode significar limpeza. Então, toda árvore frutífera, e para quem já viveu um tempo na roça, sabe muito bem disso, precisa de poda, precisa de limpeza. Para quê? Para que produza ainda mais. Então, o Senhor, ele nunca vai estar contente com o que você está produzindo. Ele nunca vai estar contente com o que você está produzindo. Você pode se contentar, eu e você podemos nos contentar, mas Deus não, Ele sempre vai querer mais, porque nós podemos dar mais. Só que para isso muitas vezes ocorre a poda. E a poda machuca, né? Quando nós oramos, né, Senhor, som do meu coração, salmista, né? Som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa ruim, tira de mim. Deixa só aquilo que pertence ao Senhor. O que nós estamos orando? Para que Deus nos pode, para que Deus nos limpe. Nos limpe de quê? Nos limpe do pecado, nos limpe da impureza, nos limpe das coisas que não prestam. Então, o Senhor, Ele sempre vai estar nos podando, Ele sempre vai estar cortando aquilo que não presta para que nós possamos dar mais fruto. Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado.
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, e o ramo somos nós, pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amigos e irmãos, nós precisamos permanecer em Cristo. Nós não podemos nos afastar de Cristo. Porque quando nós nos afastamos de Cristo, nós não produzimos fruto. Quando nós nos afastamos de Cristo, nós deixamos porta aberta para Satanás influenciar a nossa vida. Quando nós nos afastamos de Cristo, o pecado, ele toma conta de nós. Há um ditado muito antigo que diz assim: brasa tem que permanecer no braseiro, a brasa não pode ficar afastada do braseiro. Porque se a brasa se afasta da fogueira, essa brasa, ela aos poucos vai se consumindo e vai extinguir o seu calor, e vai extinguir, e vai acabar o seu fogo. E nós somos assim. Esse versículo ainda diz que nenhum de nós pode dar fruto por si mesmo. Tem gente que acha que pode ser crente sem igreja. Tem gente que acha que não precisa de igreja, que não precisa, né? Pode servir a Cristo fora da igreja. Ora, está fora do braseiro. Claro que nós entendemos que nós somos e precisamos ser conectados a Cristo. Mas a noiva de Cristo é a igreja. E nós somos a igreja. Precisamos estar juntos. Juntos como? Juntos conectados. Porque se um galho, se um de nós se afasta, se um de nós se perde, esse galho que muitas vezes estava produzindo muito fruto, automaticamente ele deixa de produzir. Por quê? Porque acabou a seiva. Quem produz a seiva é o tronco. Quem produz a seiva, aqui no caso do texto, é a videira, não é o ramo. Nós não produzimos seiva. Por isso que nós, quando nos afastamos de Cristo, quando nós nos afastamos da palavra dele, nós paramos de produzir frutos, ou pelo menos os bons, e passamos a ficar só com as coisas ruins, só passamos a produzir maus frutos, porque a seiva parou de fluir em nosso coração, a seiva parou de fluir em nossa vida, e essa seiva quem traz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo hoje que produz essa seiva em nós. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque se não permanecer, não vai dar. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Um ramo quebrado, um ramo fora da árvore, ele morre. Ele morre. Um galho fora da árvore, ele morre. O destino dele é a morte. Repetindo, se alguém permanecer, no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não tem outro destino. Está morto, não serve para mais nada. É galho seco. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha o texto. Olha, é um texto condicional. Se nós permanecermos em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós, então, uma via de mão dupla. A gente tem que permanecer em Cristo e a palavra dele precisa reinar em nós. Aí sim, o que nós pedimos, o Senhor atenderá. Porque quando nós estamos ligados a Cristo, o que nós pedimos com sabedoria. Porque o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo que nos fala o que nós devemos pedir. Porque nós, pela nossa própria ignorância, nós não sabemos o que pedir ao Senhor. Sem o Espírito Santo, sem a misericórdia do Senhor, nós estamos mortos. E quando pedimos as coisas sem a sabedoria do Senhor, pedimos para a nossa própria condenação.
Por isso que Deus só atende quando nós estamos conectados a Ele. A palavra de Deus está em nós. Cuidado com isso. Observe a palavra de Deus. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ora, os irmãos falam que frutos que perguntam que fruto é esse. Lá tem Gálatas, né? É o fruto do Espírito, que é o amor, e os seus derivados, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, e aí vai. Mas além desse fruto, também são as almas, né, que nós ganhamos no decorrer da vida. Então, como é que o texto aqui ele quer dizer? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Como é que o mundo, como é que as pessoas que não têm a Cristo, elas conhecem a palavra de Deus, elas conhecem a Bíblia através da sua vida? O mundo conhece a Cristo através da sua vida. Depois ele pode ler a Bíblia. Depois ele vai estudar a palavra de Deus. Mas antes, a sua vida, as suas atitudes precisam ter coerência e coesão. A sua vida deve denunciar uma experiência com Deus, deve denunciar amor para aqueles que não conhecem a Cristo. Porque é dessa forma que Deus é glorificado. Você tem dado um bom testemunho na sua vida, no seu trabalho. As pessoas podem falar que você realmente é um cristão. Você é diferenciado no seu trabalho. Você é diferenciado na sua casa. A sua esposa, os seus filhos podem falar que você é verdadeiramente um cristão, que você verdadeiramente está ligado na videira. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Não se afastem do meu amor. Não se desconectem da videira. Versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Não existe felicidade sem o Senhor. Não existe felicidade estando desconectado da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Não existe. A alegria do Senhor só é completa quando nós estamos com Ele, completos nele. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o que é a igreja? Eu quero defender a igreja de Cristo. O que é demonstrar o amor que Jesus fala, a palavra de Jesus, a autoridade maior da Bíblia? O que é demonstrar esse amor? Gente, isso é igreja. É viver em igreja. Nós precisamos viver em igreja e amar uns aos outros. Ele fala, ele completa no versículo 13, repetindo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem são os meus amigos? É o pessoal do meu trabalho? A não sei que eles sejam servos de Deus. É a minha família? A não sei que sejam servos de Deus. Quem são meus amigos? Quem é minha família? Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Foi a palavra de Jesus. Quem é a minha família verdadeira? A minha família verdadeira é a minha igreja. É aqueles que vão subir com Cristo. Como é que eu posso me afastar da igreja? Como é que eu posso falar que eu não preciso da igreja? Se ali estão salvos em Cristo? Ah, pastor, mas tem muito doente. Tem, graças a Deus, porque a igreja é necessário que tenha, porque é um hospital, precisa ser tratado. Que lugar melhor para tratar que não é a igreja? Se tivesse só gente perfeita, não precisaria da igreja. Aliás, a terra já não existiria. Seria o céu por completo. Nós somos imperfeitos. Nós precisamos uns dos outros para nos tratar, para que Deus nos cure. Não se afaste da igreja. Não se afaste do Senhor. Versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno.
Porque se não fizer o que Jesus ordena, se não permanecer conectado na videira, se não permanecer com a palavra dele em você, você é inimigo de Deus. Você não é amigo de Deus. Está aqui, ó. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Irmãos, para concluir, o Senhor, Ele não quer que você seja servo dele. Ele quer que eu e você sejamos amigos dele. Ele quer caminhar conosco. Ele quer que eu e você oremos todos os dias. Ele quer que eu e você, em todas as decisões que tomarmos, seja ela quais sejam, em quais esferas for, em todas as esferas, que nós possamos consultar ao Senhor, que nós possamos falar com Ele, que nós possamos estudar a palavra para obter as respostas para Ele. As respostas que Ele quer dar ao nosso coração, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. A resposta de Deus é melhor do que a nossa resposta, mas para isso precisamos ter intimidade com Deus. Deus não quer servos, Deus quer amigos, Deus quer pessoas íntimas. Você deseja ser amigo de Deus? Eu quero ser amigo de Deus. Eu desejo ser amigo de Deus. Eu quero poder falar com Ele todos os dias. E Ele me ouvir e eu o ouvir. Porque Ele tem esse cuidado, Ele tem zelado pela minha vida, Ele tem tido misericórdia, não só da minha vida, mas da sua também. Nós não escolhemos Jesus. Nós não escolhemos Jesus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra. Foi Deus que nos escolheu, foi Jesus que nos escolheu. Está aqui, ó, no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Nós precisamos dar fruto. Todo aquele que está conectado com Cristo, Deus ordena que dê frutos. E é isso que nós precisamos fazer. Por último, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Que Deus nos dê um coração de misericórdia para podermos amar uns aos outros, para podermos suportar, no sentido de dar suporte uns aos outros. E isso é a Igreja de Cristo. Essa é a beleza da Igreja de Cristo, aonde nós como irmãos nos amamos, aonde nós como irmãos nos ajudamos, quando um está fraco, o outro está forte. E pode ser que aquele que está forte um dia esteja fraco. E assim nós nos apoiamos e nós crescemos juntos. Não abandone o reino. Não abandone a igreja. Permaneça conectado em Cristo. Permaneça ligado à igreja. Permaneça com a brasa no braseiro, para que nós possamos nos incendiar e assim alegrarmos o coração de Jesus. Que Deus nos abençoe. Sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Em meu andar, meu cantar, meu existir, Ele me amou, infrutífero de origem sou, me enxertou
na videira o bom lavrador. E a vida que agora eu vivo na graça que Ele me fez. Do pecado eu fui separado, eu fui enxertado, ligado em Deus. Se estou em Ti, muitos frutos irei produzir. Se estou em Ti, doces frutos irei produzir. Sou apenas um pomo cortado, mas fui enxertado pelo Teu amor. Tua seiva corre em minhas veias, me faz produzir frutos para o Teu louvor. Sou apenas um ramo cortado, mas fui enxertado pelo Teu amor. Tua seiva corre em minhas veias, me faz produzir frutos para o Teu louvor. Eu estou na videira, eu sou a Tua igreja. Se eu estou na igreja, eu sou a Tua videira. Se estou em Ti, muitos frutos irei produzir. Se estou em Ti, muitos frutos irei produzir. Sou apenas um ramo cortado, mas fui enxertado pelo Teu amor. Tua seiva corre em minhas veias, me faz produzir frutos para o Teu louvor. Sou apenas um ramo cortado, mas fui enxertado pelo Teu amor. Tua seiva corre em minhas veias, me faz produzir frutos para o Teu louvor. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, pela alegria de podermos servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela existência da nossa família. Obrigado, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado na nossa vida. E nós desejamos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco em tudo que façamos, porque Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Então, ó Pai, nós agradecemos porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, e nós somos Teus. Nós somos Teus filhos, ó Pai, e desejamos viver para Te servir. Obrigado pela celebração desta noite. Obrigado, ó Pai, pelas vidas que vão ser alcançadas pela palavra, pelos louvores. Esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Deus, aqueles que precisam ser abençoados. Esteja libertando os cativos, ó Pai, libertando os oprimidos, sarando os enfermos. Ó Deus, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, ó Pai, é soberana, Senhor Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então, ó Pai, vá ao encontro da necessidade de cada um que nos ouve e nos assiste. No nome de Jesus, ó Pai, declaramos uma semana de vitória para todos nós. É assim que oramos, como igreja, como corpo de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Desperta, igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz.
Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!